Pai, Filho e Espírito Santo é o nome do meu Deus. Esse é o nome do seu Deus. Esse é o nome do nosso Deus. O Pai que enviou o Filho que enviou o Espírito que não desiste de nós. O Pai que é Criador, o Filho que é mediador e o Espírito que é santificador. Quem acredita no poder do nome do nosso Deus? Salmo de número 8, a partir do verso 1, está escrito assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo dos seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Glória a Deus, glória a Deus. Por favor, podeis assentar. Nós temos vários tipos de livros na Bíblia. Nós temos os livros históricos, onde Deus fala acerca dos homens. Temos os livros proféticos, onde Deus fala com os homens. E temos o livro dos salmos e livros poéticos, onde os homens falam com Deus, falam sobre Deus. E o Salmo de número 8 é um salmo que expressa a grandeza do nosso Deus. Grandeza essa que se mostra como um Deus que tem posses, um Deus cujo nome é glorioso, o Deus cujas obras dos seus dedos são admiráveis, o Deus que, por graça, decide se manifestar em quem, através de quem e apesar de quem somos nós. Não merecemos, a sua graça nos alcança. Salmos são orações em forma de canto ou cânticos em forma de oração. O Salmo de número 8, ele tem algumas peculiaridades e eu quero dividi-las com vocês nesta manhã. A começar pelo título. O título desse salmo é o Cântico da Noite Estrelada. Por que o Salmo de número 8 é chamado de o Cântico da Noite Estrelada? Percebe-se que o salmista, como um bom poeta, está contemplando, ele está olhando o céu estrelado, ele observa a criação e começa a cantar. É quando ele pensa sobre os céus que ele fala sobre o nome e a glória do Senhor. Verso 1: Senhor nosso, teu nome é admirável em toda a terra, pois a tua glória está sobre os céus. A tua glória, o teu brilho, o teu show está sobre os céus. Ele está meditando no brilho dos céus, no brilho da lua, no brilho das estrelas. Ele também diz no verso de número 3: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. É alguém que está adorando por contemplação. Por isso é chamado de o Cântico da Noite Estrelada. Alguém que adora por contemplação. Não há pressa. Para você conseguir adorar por contemplação, você tem que parar. Você tem que pausar. Você tem que estacionar. Era cultura, era normal
e ainda é saudável parar, observar, meditar. Pastor Gesiel Gomes, dele eu ouvi. Depois do pastor Napoleão Falcão, ande sempre com a caderneta. Não tinha tablet, nem iPad, nem celular como temos no tempo deles. Então eles diziam: ande sempre com a caderneta, uma caneta ou um lápis. Observe a natureza e grandes sermões você pregará. Camarada que para e observa a criação de Deus é a fonte dos maiores esboços, dos maiores pensamentos, das maiores reflexões. Nossa geração fast food, da pressa, é a geração do Google, copia, cola, porque a nossa geração não estuda para aprender, estuda para a prova. E um dos métodos de aprendizado é observação, meditação, que significa sussurrar, falar baixinho, falar consigo. Eles tinham o costume de observar a criação, observar a natureza. Jesus praticou isso. Jesus comparou o cuidado de Deus com os homens com o cuidado de Deus com os pássaros. Jesus, para nos fazer entender que temos valor, Ele nos mandou olhar para os lírios dos campos, para ensinar aos discípulos o valor da colheita espiritual. Em João 4, Jesus ordenou que eles observassem o trigo que já estava no tempo da colheita. Os salmistas faziam assim, adoravam por contemplação. Algumas vezes eu viajei de carro para pregar e eu levava a minha sogra, e a gente andava a noite inteira por gostar de viajar à noite, e ela ia adorando pelas estrelas, pela lua, e eu ia falando frases de adoração ao Senhor. Aquilo me tocava, porque eu lembrava da adoração por contemplação. Meu pai é pescador, meu pai faz redes para pescar em alto mar, mas eu vendia caldo de cana na praia com meu pai e salgadinho. E meu pai chegou a compor mais de 100 músicas falando sobre o céu, as estrelas, os peixes, a criação. E meu pai toca no máximo 4 notas em um violão. A criação tem um potencial extraordinário de nos inspirar. Queridos, apesar de nosso futuro celestial ser numa cidade, essa cidade é uma cidade jardim, porque do jardim nós viemos. Deus nos criou para a meditação, Deus nos criou para a contemplação, e às vezes nós não queremos meditar, não queremos contemplar. Por isso a maioria de nossas músicas são vazias de conteúdos, melodias que simplesmente imitam as melodias americanas, mas conteúdos de uma natureza tão rica, um país tão rico e abençoado, faltam-nos. Por isso que você observa a equipe de louvor resgatando hinos feitos há 20, 25, 30 anos atrás, porque está complicado. Na maioria das vezes, muita melodia, pouca poesia, nada de teologia, porque os homens não contemplam, os homens não meditam. A nossa geração é uma geração emburrecida, porque não para pensar. Por isso, recebemos qualquer tipo de mensagem, compartilhamos fake news, é o que está na moda, e tomamos posse de certas profecias que nunca foram baseadas na palavra, porque nós não temos a cultura de meditar, de pensar. Enquanto muitos exercem a meditação para se sentirem melhor e terem contato com o mundo espiritual, desprezando essa meditação pelo filtro da palavra, nós, ou a maioria de nós, pouco meditamos para que possamos aprender. Então veja os salmos, eles meditam, os salmistas meditavam, contemplavam, e assim faziam fluir salmos como esses, onde a gente medita e começa a glorificar a Deus com sabedoria tão tremenda que esses homens tinham. E quer saber de uma verdade? O Espírito Santo não habitava neles, habita em nós.
O Espírito Santo vinha sobre esses homens. O Espírito Santo inspirava-os, mas o Espírito ainda não habitava neles de forma plena como é na igreja. Isso só foi possível depois do ministério terrenal de Cristo, morte, ressurreição e intercessão. Ele veio no dia de Pentecostes, está conosco até hoje e nunca nos abandonou. Nós temos, queridos, uma fonte inesgotável. Imagine se aprendermos a pensar, se aprendermos a refletir, a adorar por contemplação. Alguém está entendendo essa palavra? Glorifiquemos a Deus pelo sol que nos aquece, pelo sol que brilha, pela cor das árvores. Glorifiquemos a Deus pelos pássaros. Glorifiquemos a Deus pela criação. Até porque eu passo para um outro tópico dessa mensagem. Deus é o centro, mas não é centralizador. Deus é o centro, mas não é centralizador. Primeiro, é um salmo da adoração por contemplação, o cântico da noite estrelada. Segundo, Deus é o centro, mas não é centralizador. Vejamos, ó Senhor, Senhor nosso. Quem é o Senhor? Ele. Quão admirável é o teu nome. De quem é o nome? Dele. Pois puseste a tua glória sobre os céus. De quem é a glória? Dele. Verso 3. Quando vejo os teus céus, de quem são os céus? Dele. Obras dos teus dedos, de quem são os dedos que tudo fez? Dele. Verso 6. Fazes com que o homem tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Quem deu domínio ao homem? Ele. E o homem, por ele, domina quais obras? As obras das mãos dele. Verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. Então, o salmista, do verso 1 ao verso 9, diz: o nome é teu, a glória é tua, a criação é tua. Esse Deus, que é o centro de tudo, não é centralizador. Ou seja, ele não olha para tudo e diz: é meu, somente meu para mim. Não. Ele diz: é meu, e através de quem eu criei, eu administro. Eu fiz, mas eu confiei a outros. Perceba, verso de número 3. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? Ele está dizendo, tudo que o Senhor fez é grande, perfeito, completo, lindo. Faltam adjetivos ou até superlativos. Mas ele diz assim: o Senhor faz com que esse homem, indigno de ser lembrado, indigno de ser visitado, domine sobre as obras das suas mãos. Deus compartilha com o homem suas posses. Deus compartilha com o homem até quem ele é, através do Espírito Santo. Compartilha conosco sua pessoa, seu caráter, através das Escrituras Sagradas. E compartilhou com a humanidade o domínio sobre a criação. Verso 5: fizeste o homem um pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste, o honraste, fazendo com que ele domine sobre as ovelhas e bois, os animais do trabalho, assim como os animais do campo e as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares, animais selvagens, animais domésticos. Esse Deus compartilha com o homem, deixa o homem usufruir. Mas
esse compartilhamento divino humano gera responsabilidade, porque Deus não criou a terra para destruí-la. Deus criou as coisas para serem cuidadas. Em Gênesis diz que Ele criou as coisas pelo poder da palavra. Hebreus diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. Ou seja, Ele não abandonou a criação. Ele tem um cuidado com o que Ele fez. E esse cuidado é demonstrado através do compartilhamento. Ele diz: eu conto com você, para que você cuide do que eu fiz, do que eu estabeleci. Esse domínio é cuidado, é zelo, não apenas o ato de usufruir. Ele também compartilha conosco o seu nome. O nome é dele, só que a gente usa esse nome para termos contato com ele. O nome é dele, mas ele compartilha esse nome conosco para o representarmos. Verso 1: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Eu pergunto e você conclui: quão admirável é o teu nome onde? O verso 9 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Quão admirável é o teu nome onde? Sobre toda a terra. Então, a posição normal do nome, sobre toda a terra. Mas no verso 1, o nome não está sobre a terra. O nome está na terra. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. É óbvio, ele está falando da universalidade do poder de Deus. Você pode estar num barco abandonado no meio do oceano. Se clamar por esse nome, o dono do nome estará lá, te ouvindo, socorrendo, ou até te levando para a glória, mas vai estar lá, em toda a terra. Verso 9 diz: teu nome é sobre a terra. Se você estiver nas profundezas dos mares, esse nome estará lá. Lembra disso, né, irmão Jonas? E se você estiver nas alturas, esse nome também estará lá. Agora entenda, o nome sobre toda a terra quer dizer, não há nome dado entre nós pelo qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 7, Paulo nos aconselha a termos os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e tendo assumido a forma de servo e a semelhança de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. Soberano é acima de todas as coisas, e lhe deu o nome sobre todo o nome. O nome sobre todo nome, no verso 9, é o nome do Senhor Jesus sobre todas as coisas. O nome dele sobre todas as coisas quer dizer que tudo funciona para a glória desse nome. Tudo se mantém por causa desse nome. Mas o verso 1 diz: esse nome está na terra. Como é que esse nome está na terra? Porque ele compartilha conosco. Ele diz: o nome é meu. Se você orar em meu nome, os enfermos serão curados. Se você expulsar o demônio em meu nome, ele vai ter que bater em retirada. Se você glorifica em meu nome, o meu Pai receberá o seu culto. Se você orar em meu nome, o meu Pai vai te ouvir, vai te atender. Então, esse nome que normalmente está sobre toda a terra, quem me ouve diz amém. Esse nome que posicionalmente está sobre toda a terra, a igreja atrai esse nome como um imã para a terra. Ela detém esse nome. Por quê? Porque ele compartilha conosco. E eu gosto disso.
Porque Judas, capítulo único, diz que o diabo contendeu pelo corpo de Moisés. Cadê o corpo de Moisés? Cadê o corpo de Moisés? E a resposta de Miguel foi: o Senhor te repreenda. E o diabo expulso foi. Miguel, me ajude, diga Miguel. Não é esse anjo que essas igrejas neopentecostais ficam tocando forró e dizendo: Miguel tá aqui, Miguel tá ali, Miguel tem zóio de fogo, Miguel tá aqui, lourinho. Não. Miguel é o arcanjo Miguel. É o ser cujo nome significa quem é como Deus. Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 12 afirma que ele é o protetor da nação de Israel. Daniel a partir do capítulo 10, a partir do versículo 12. O protetor da nação de Israel. Miguel. Olha para o diabo e diz: o Senhor te repreenda. Eu te pergunto, o que o diabo tem que fazer? O que o diabo tem que fazer? Sair. Aí Jesus olha para a igreja e diz assim: em meu nome você expulsa demônio. Isso quer dizer que o nome de Jesus te eleva ao mesmo nível de autoridade. Quando você usa o nome de Jesus, você não é Miguel, mas o diabo tem que bater em retirada, como se você tivesse a mesma autoridade de Miguel. Não por quem você é, não por quem Miguel é por causa do nome. Como ele compartilha conosco o seu nome. Qual o nome do nosso Salvador? Diga Cristo. E a igreja é chamada de quê? De cristãos. Atos capítulo 11, pela primeira vez a igreja foi chamada de cristãos. Ele compartilha conosco o seu nome. E isso responsabiliza. Lembra que eu disse que ele compartilha conosco o domínio da criação? Isso é responsabilidade. Domínio é governo, administração. Temos uma responsabilidade por cada metro quadrado que Deus nos confiou. E quando ele compartilha conosco o nome sobre os céus, ele diz: na terra eu dei para um povo, minha igreja. Ele também está nos responsabilizando. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, não esquece isso. Você carrega o nome de Cristo. Você viu o escândalo porque Neymar carrega um título da Nike? Você viu o que o Talibã faz por causa do nome Allah? Você viu o que os atores globais fizeram e fazem por causa do nome que carregam, Globo? E quem vai na contramão deles simplesmente são demitidos. Porque vocês carregam um título, vocês carregam um nome. Atrás de um nome tem um sistema. Atrás de um nome tem uma personificação. E eu fico olhando para nós crentes, nós cristãos. Carregamos o nome sobre todo nome. O único nome santo sobre o céu e em toda a terra. E não nos importamos em mentir. Não nos pesa a realidade de que entre nós o número de divórcio cresce a mesma proporção em que cresce lá no mundo. Não nos choca o fato de que, do mesmo modo que os jovens mundanos praticam relação sexual antes do casamento, nossos jovens dentro da igreja acham normal a prática do sexo fora do casamento. Porque virou moda alguém perguntar: você é crente? Sou gospel. Você é crente? Eu gosto de ir na igreja. Você é crente? Eu sou fã de Jesus. Estamos envergonhando o nome do Senhor quando não nos importamos com a santidade da igreja, quando não nos importamos com o que é ser cristão,
quando não nos importamos com o caráter e valorizamos acima de tudo o carisma. Esse nome que é sobre os céus, esse nome que está em toda a terra, é pisado pelos ímpios. Estamos entrando em descrédito por causa daqueles que damos créditos. A gente dá moral para quem é imoral. Eu preguei numa vigília para jovens em São Paulo, pastor Jovelino, 3 a 4 mil jovens, 3 horas da manhã. E o tema que Deus me deu, Apocalipse 4, quando os seres vivos cantam, santo, santo, santo. E eu disse, o único atributo de Deus elevado a 3 é a sua santidade. E eles, glória. E eu falei, precisamos resgatar a santidade da tribuna, do púlpito, que chamamos até de altar. Eita glória, fala papai. E eu perguntei, temos pregadores carnais ou não? Sim. Prostitutos ou não? Sim. Adúlteros ou não? Sim. Amantes do dinheiro? Sim. Aí eu disse, são vocês que convidam. São vocês que dão like. São vocês que compartilham. A minha geração não consegue ouvir um pastor experiente que sofreu pela obra, cujos cabelos estão brancos pelo sofrimento do jejum, do aconselhamento, da leitura da palavra. Obreiros que vieram como tratores, abrindo caminho para que nós chegássemos até aqui. A minha geração quer dar ouvidos aos seus coloridos e apertados, fotinhas de linguinha para fora. Jovens homens que o seu valor está em postar 30 dias de agendas. É a prova de que não senta na igreja para cear nem para ouvir seu pastor. O nome de Deus tem sido escarnecido, e o que Deus disse para Davi, o Senhor tem dito para muitos. Quando Davi pecou, Natã veio a Davi e disse, por sua causa, Davi, o meu nome está sendo pisado pelos ímpios. Quando Acã pecou, Josué caiu prostrado diante da arca e disse, Deus, Acã pecou, 30 e poucos homens morreram. Olha a pergunta de Josué, o que será feito do teu nome? Nós somos os guardiões do nome que nos foi confiado, irmãos. Voltemos a orar em nome de Jesus. Voltemos a expulsar demônios em nome de Jesus. Em muitos lugares não há mais demônios expulsos, até porque eles estão disfarçados, ocultos. Não há unção que os incomode, não há vida santa que os incomode, não há poder que os incomode. Não é que eles deixaram de agir, é que nós não incomodamos mais o reino das trevas, porque o nome de Jesus é pouco usado. A tecnologia avançou, o plano de saúde nos garante, os remédios se desenvolveram, e assim valorizamos paliativos e não pregamos mais milagres em nome de Jesus. E até em nosso meio, neocalvinistas estão começando a despentecostalizar-nos, fazendo-nos duvidar dos dons, das curas, dos milagres. Mas a Igreja Assembleia de Deus, a ela foi confiada a mensagem de que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e um dia voltará para nos buscar. Nós não podemos abrir mão do nome sobre todo nome. O valor da igreja está em sustentar esse nome. Paulo disse que a igreja é coluna e firmeza da verdade, e não há verdade maior do que o nome de Jesus. Então eu vim aqui profetizar, debaixo dessa palavra, nós vamos vencer o mundo, a carne e o diabo, em nome de Jesus. Nosso ministério não vai falir
em nome de Jesus. Sua família não vai perecer, não vai ser lançada no lago de fogo, em nome de... Me ajuda, gente, em nome de Jesus. O nome dele já foi arrancado de muitas músicas de adolescentes que não cita mais o nome do Senhor. Você é quem? Seu namorado? Seu coleguinha que anda com você de skate? Seu colega que joga videogame com você? Você é quem? Fala o nome dele. O nome dele foi extirpado de muitos sermões. O nome dele foi tirado de muitas pregações. O nome dele já foi tirado de muitas músicas. Escolas dos Estados Unidos é proibido falar o nome de Jesus. Eu ajudo casas de recuperação por mês. E os pastores me disseram: o governo cortou a ajuda mensal. Por quê? Porque nos proibiram de falar o nome de Jesus, porque o Estado é laico. Então quando eles vêm aqui e percebem a mudança na vida de alguns, eles perguntam se a gente está falando em nome de Jesus. E quando a gente diz que sim, eles dizem: se continuarmos assim, o governo corta o auxílio. E nós não negamos o nome do Senhor, pastor. Nós falamos que vamos continuar pregando em nome de Jesus. Você não está entendendo a batalha que estamos enfrentando, irmãos. Já tem projetos de lei para que o nome de Jesus não seja citado nas escolas, para que os meninos não escrevam em seus cadernos: te amo, Jesus. Eu não sei se tem alguém dessa geração que ainda escrevia o nome de Jesus nos cadernos. Irmão, já querem tirar da Bíblia muitas e muitas coisas. Isso faz com que a cada dia que passa o nome do Senhor seja desonrado. E a gente traz para os púlpitos músicas que em nenhum momento citam o nome do Senhor. Pregadores ou pregações que em nenhum momento glorificam ou citam o poder do nome de Jesus, o nome que nos foi confiado, o nome que foi compartilhado com a gente. Jacó perguntou: qual o teu nome? Gênesis 32. E a pergunta foi: por que você quer saber o meu nome? Êxodo 5, Deus disse a eles no passado: eu não me revelei pelo meu nome. Jacó pediu, ele disse não. Aos patriarcas ele disse não. Vão conhecer dos meus atributos. Aí vem Jesus em João 17 e diz: Pai, eu revelei a eles o teu nome. Não, você não pegou. Pai, eu revelei a eles o nome que ninguém conhece, mas eu dei a eles. Se você tiver disposição, pergunta para mim: qual o nome do meu Deus? Pelo amor de Deus, pergunta para mim. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é o nome do meu Deus. Esse é o nome do seu Deus. Esse é o nome do nosso Deus. O Pai que enviou o Filho que enviou o Espírito que não desiste de nós. O Pai que é Criador, o Filho que é mediador e o Espírito que é santificador. Quem acredita no poder do nome do nosso Deus? Aleluia. Cante. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande, meu Deus, todos hão de ver. É o meu Deus,
Agora, interessante, como ele compartilhou conosco o poder desse nome, a gente diz assim: quão grande é o meu Deus. Mas se ele compartilhou com a gente, por que a gente não pode compartilhar com os outros? É o verso 1 e o verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso. Verso 9, ó Senhor, Senhor nosso. Não é Senhor meu, é Senhor nosso. É o Deus meu, porque Ele trabalha em mim individualmente. Mas é Senhor nosso, porque Ele nos faz crescer coletivamente. Então a salvação é individual, mas o nosso desenvolvimento como cristãos é coletivo. Eu creio que você pode ser salvo no ventre de um peixe. Eu creio que você pode ser salvo no meio do mato. No ventre do peixe como Jonas, no meio do mato como Nabucodonosor. Nos lugares mais remotos da terra, sozinho, você pode ser salvo. Mas o seu crescimento, desenvolvimento, sozinho não existe. É coletivo. E só pode dizer Senhor nosso quem se desenvolve na coletividade. É por isso que você não é igreja. Eu não sou igreja. É por isso que você não é sacerdote. Nós somos o sacerdócio. Nós somos a igreja. Paulo disse aos romanos e aos coríntios que individualmente somos membros. Na coletividade somos o corpo. E é na coletividade que a gente diz: nosso Deus. Lucas 11, Senhor, nos ensina a orar. Um discípulo procurou Jesus em Lucas 11. Senhor, Ele poderia dizer: Senhor, ninguém sentiu o que eu estou sentindo, então me ensina a orar. Um discípulo foi a Jesus e disse: Senhor, nos ensina. Só quem é salvo de verdade ora em prol da coletividade, irmão. Senhor, nos ensina a orar. Mas Jesus disse: tá bom, quando fores orar, orareis assim: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. O pão, evangelho não sou eu, irmão. Evangelho não é você, irmão. Evangelho somos nós. Se você se isola de tudo e de todos dizendo que está em santificação, eu prefiro te dizer que você está em processo de satanização. Ele não é teu, Ele é nosso. Porque o próprio Deus em si é comunidade. Qual o nome do nosso Deus? Em si Ele é família. Em si Ele diz: façamos, nós vamos fazer. Desçamos, nós vamos descer. E por que a gente vai orar eu, meu, o teu? Não. Quando se trata de reino de Deus, é nosso. Então primeiro nós temos a adoração por contemplação. Nós temos o centro que não é centralizador, ou seja, aquele que compartilha seu nome e responsabilidade. Último lugar,
A graça. Toda vez que você ouvir graça, tu tem que dar muita glória, irmão. Graça de Deus. Todo mundo aqui é salvo pela graça. Estamos de pé pela graça. Então, olha como esse Deus é graça. Verso 1. Teu nome está em toda a terra, universalidade do poder. Puseste a tua glória sobre os céus. Ele é soberano acima do que é mais alto. Verso 3. Os céus são obras dos teus dedos. Verso 9. Seu nome está sobre toda a terra. Eu estou encerrando, prometo. Esse que criou tudo, é dono de tudo, a fonte de tudo, não precisa de nada. Ele conta, precisar não. E o fato dele contar conosco e compartilhar conosco missão e responsabilidade é graça. Por favor, tem como projetar o verso 2? Se tiver como. Verso 2. Pode ler, irmãos? 1, 2, 3. Depois que você vira pai, você fica mais crente. Aquela criança, aquele menino, aquela criança lá atrás, aquele bebê. Quando eles cantam, quando eles falam Jesus, quando eles falam Luia, glória a Deus, você acha bonitinho, né? Olha o que acontece lá, irmão. O inimigo de Deus e o vingador é calado. Esse Deus é tão precioso que ele não precisa abrir os céus com vozes e trovões e dizer: calem a boca, demônios, calem a boca, governos. Não. Ele simplesmente recebe o cântico das crianças. Ele simplesmente usa a boca das crianças. E os inimigos de Deus se calam. A versão A Mensagem, de Eugene Peterson, a Bíblia A Mensagem, o verso 2 do Salmo diz assim: crianças de peito murmuram refrões ao teu respeito. Você pode não ter ouvido, mas ele ouve. Crianças de colo cantam canções em voz alta. E quando eles fazem isso, olha só a interpretação desse texto. A fala dos inimigos é abafada e a conversa dos ateus é silenciada. Ou seja, é como se os ateus estivessem em uníssono som dizendo: odeio Deus. Os demônios dizem: odiamos Jesus. Aí você olha para Jesus e diz: Senhor, o que tu dizes? Como se sentes? O Senhor te responderia: estou de boa. Como assim? Olha o tanto de inimigo dizendo que te odeia. Jesus diria: as crianças estão dizendo que me amam. As crianças estão confiando em meu nome. Eu não estou nem aí por o que os meus inimigos falam. Eu recebo, eu arranco, eu faço fluir o louvor da boca dos pequeninos. Eu sei que cada um de vocês aqui que tem filhos
já tiveram experiências maravilhosas. Uma marcante que eu tive com o Eliseu Filho, meu filho de 2 anos, foi na Quarta Central, onde eu prego ali na nossa igreja. Tinha uma moça, pastora, com 2 crianças siameses que falam, coladinhas, uma de frente para a outra. Chorava o culto inteiro na galeria. Eliseu Filho inquieto no colo da Luana. Quer descer, quer descer, quer descer. E eu falei para Luana, deixa, o corredor tá aí, tá cheio de irmão aí. A Luana soltou Eliseu Filho e ele foi indo. E a Luana foi seguindo. Ele começou a subir as escadas da galeria. A Luana não foi. Uma moça o acompanhou, segurando na mãozinha dele. Ele foi na mulher que chorava, com a criança nos braços, e disse: chora não, titia, Jesus te ama. Aí você diz, normal? Pode ser. Acabou o culto, a mulher nos procurou em prantos e disse, hoje o médico disse que tem 90% de chance de uma delas morrerem. São defeituosas, mas são minhas. Mas quando ele me disse que só há 10% de chance das 2 sobreviverem, eu vim para o culto, irmã Luana, sentei lá em cima, porque eu só queria chorar. E eu tinha acabado de dizer, Jesus, agora eu sei que o Senhor não me ama. Ninguém nunca me amou. Olhei para baixo. Ele estava com as mãozinhas segurando na mão e dizendo, titia, Jesus te ama. Fez a cirurgia. As crianças estão vivas. E mesmo que uma delas morresse, Jesus ama a titia. Da boca de uma criança, irmão. Eu preguei 1 hora de mensagem, irmão. A mulher só falou do Jesus te ama do Eliseu Filho. Por quê? Porque não é pela força teológica nem filosófica de quem prega, é graça. Ele vai usar as coisas ínfimas e mínimas, porque Ele pode fazer grandes obras através de pequenos instrumentos. Coloca o próximo versículo. Olha só. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, eu fico pensando, próximo. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Irmão, isso é uma pergunta retórica. Ele está dizendo assim, o Senhor tem a natureza, o Senhor tem céu, terra, mar, coisas tão grandes para se importar. Aí se importa com o ser humano, frágil, pequeno, falho, pecador. O que é o Filho do Homem para que o visites? Próximo, por favor. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Ele está dizendo, não tem tanta diferença dos anjos, mas é menor. E de glória e honra o coroaste. Ele nos fez menor que os anjos, menores que os anjos, mas nos coroou de glória e honra. Eu precisaria de mais tempo, mas não tenho, e também não é necessário. O que já falei é suficiente. Porém, os anjos eleitos estão. Porém, os anjos caídos estão por toda a eternidade. Você não. Ainda que você caia, Ele vem e levanta você. Ainda que a gente desvie, a igreja ora por nós, prega para nós, perturba nós, Ele traz a gente de volta.
Ele nos coroou com essa glória, com essa honra. Ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o levantará. Mas por gentileza, olhe em quem ou sobre quem Hebreus vai apontar esse salmo. Hebreus 2. Eu disse que eu estava encerrando, e é agora mesmo que eu tomo assento. Eu estou te falando da graça. A graça de Deus. Ele é o Todo-Poderoso e Ele usa a boca dos pequeninos, das crianças. Ele faz o homem menor que os anjos e coroa o homem com honra e glória. Agora, não tem graça maior do que Hebreus 2. Eu vou ler e eu sei que vocês são inteligentíssimos. Vocês vão captar bem na hora certa. Quer ver? Vou começar, hein? Hebreus 2:2. Se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade. Ele está dizendo que Deus confirma a mensagem da salvação com milagres. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro. Sujeitar é colocar debaixo dos pés. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro a respeito do qual estamos falando. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou. Bora, todo mundo ali está melhor. Mas em certo lugar, que é o Salmo 8, testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Ele está lembrando de qual salmo? 8. Mas o Hebreus 2 é sobre Jesus. Hebreus está dizendo que na encarnação Jesus foi feito menor do que os anjos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Jesus ressuscitou e disse: foi-me dado todo o poder no céu. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Ou seja, não existe nada no mundo que não esteja debaixo do domínio de Jesus. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Você pode estar dizendo: eu duvido, olha, tanto de gente rebelde. Você não está vendo, mas está tudo debaixo do controle de Jesus. Próximo. Porém vemos coroado está lembrando de qual salmo? 8. E de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Na encarnação ele foi feito menor do que os anjos. Por quê? Por causa da paixão da morte. Por amor aos homens, eu vou me tornar semelhante aos homens. E os homens são menores do que os anjos. Então eu vou ter que vir menor que os homens, e menor que do tamanho do homem, e menor que os anjos. Está coroado de glória, mas se fez menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela de Deus provasse a morte. Ele está dizendo: eu vou me tornar semelhante aos homens, menor que os anjos, para morrer a morte dos homens, e eu vou morrer a morte deles, para que eles recebam a minha vida. Próximo.
porque convinha, era necessário, que aquele para quem todas as coisas e mediante quem tudo existe, ele se fez menor que os anjos. Ele não é. Quem é ele? Aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe. Isso quer dizer que tudo que existe passou a existir por causa dele. Mediante quem tudo existe. Bora lá. Convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Olha só, ele morreu por todos, mas ele não traz todos como filhos para a glória. Ele traz muitos, não todos. Por quê? Porque não são todos que creem, não são todos que querem. Então ele traz muitos filhos à glória. Era necessário que esse a quem pertence todas as coisas e que traz muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. O Pai, Criador de todas as coisas, teve que consagrar Jesus pelas aflições. O que é consagrar aqui? Não é aperfeiçoar como na nossa linguagem, é fazê-lo reconhecido. Como é que você sabe que Jesus é o seu Salvador? Aí você diz: ele sofreu a minha morte, ele padeceu em meu lugar. A primeira coisa que você lembra da ceia, quando o pastor parte o pão, fala para mim, o que você lembra? Pode falar. Eu ouvi. Mais o que? Sangue, cruz, sim ou não? Foi consagrado pelas aflições. Ele é reconhecido pelas aflições. Alguém que não sentisse nossa dor não poderia tomar o nosso lugar. Anjo não sente dor. Anjo é espírito. Então ele vem com um corpo que sente dor, para dizer assim, eu posso curar você. Por quê? Porque eu sei o que você está sentindo. Anjo não sabe o que você está sentindo. Por isso eu me fiz menor que os anjos. Eu vou te dar graça nas tentações que você está suportando, porque eu sofri todas as tentações que você suporta. Eu sei o que é ser abandonado. Anjo não sabe, eu sei. Eu sei o que é viver sem pai. Eu sei o que é ser traído. Em tudo ele foi tentado. Por isso ele precisou passar pelas aflições. Porque ninguém pode me ajudar se nunca sentiu o que eu sinto. Aleluia! Pregador que não reconhece a dependência da graça nunca vai pregar a graça, só vai abater. Pastor que não sabe o que é estudar, trabalhar, prosperar, nunca vai ensinar a igreja sobre a prosperidade. A gente tem que passar pelos processos para sermos bênçãos para a vida de alguém. Jesus passou pela dor. Ele sentiu o peso do pecado. É por isso que ele é o único que pode perdoar. Porque ele sabe o efeito do pecado. Separa o homem do Pai. Mas ele foi separado lá na cruz, para que você nunca mais se separasse do Pai. E nessa manhã o que a gente vai fazer aqui é: obrigado. Obrigado. O Senhor morreu minha morte e me deu sua vida. Fique em pé, por favor. Obrigado, Jesus, pela sua igreja. Obrigado por essa manhã tão rica. Obrigado por essa manhã onde o Senhor nos desperta a crescermos um pouco mais, a nos desenvolvermos na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Se eles terem